Olá, inscritos do canal Verdades da África. Neste vídeo venho puxar uma reflexão sobre a juventude na África. Será que os jovens africanos são tão passivos e aceitam qualquer coisa? Por que em meio a tantos golpes, tanta corrupção, os jovens não se manifestam para poder melhorar esse continente? Juntos vamos ver 5 pontos importantes que vão nos ajudar a refletir sobre a juventude africana e a sua inatividade no que diz respeito ao desenvolvimento da África. Comenta abaixo, se inscreva, vamos nisso. A África tem a população mais jovem do mundo, com 70% da África subsaariana com menos de 30 anos. Um número tão elevado de jovens é uma oportunidade para o crescimento do continente, mas apenas se estas novas gerações estiverem plenamente capacitadas para concretizar o seu melhor potencial. É especialmente importante que os jovens sejam incluídos na tomada de decisões e tenham oportunidades adequadas de trabalho e de inovação. Mas isso não acontece devido a vários fatores. Vamos listar alguns. 1. Falta de oportunidade de emprego. Uma tão grande população jovem poderia normalmente simbolizar uma força de trabalho ampla e energia, uma bênção para as perspectivas de desenvolvimento de qualquer região. Mas a terrível situação de emprego dos jovens em toda a África continua a esgotar o seu potencial. De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, em 2015, 1/3 dos 420 milhões de jovens da África entre os 15 e os 35 anos de idade estavam desempregados. Outro terço tinha empregos vulneráveis e apenas 1 em cada 6 tinha um emprego assalariado. Embora a África tenha no papel a taxa de desemprego mais baixa a nível mundial entre os jovens com idades compreendidas entre 15 e 24 anos de idade, a maioria dos jovens africanos trabalha informalmente e muitos estão em subempregos ou permanecem na pobreza apesar de trabalharem devido aos baixos salários e à falta de uma rede de segurança social, tornando difícil comparar os países africanos com as economias avançadas. O Banco Africano de Desenvolvimento informa que, embora 10 a 12 milhões de jovens ingressem no mercado de trabalho em África todos os anos, apenas 3 milhões de empregos formais são criados anualmente. A juventude africana não tem outra escolha senão trabalhar, porque a maioria dos países do continente tem pouca ou nenhuma proteção social. De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, é portanto comum ver licenciados em ciências humanas e ciências sociais a conduzir táxis na Argélia e engenheiros camaroneses a transportar passageiros em motociclos comerciais. O problema do emprego jovem em África é um problema global. O mundo não pode alcançar e sustentar o desenvolvimento global com um grande segmento de jovens alienados e desempregados para liderar o seu continente. Fracasso no sistema educacional africano. Há algo inerente errado com as instituições e o sistema educacional em África. De que outra forma podemos explicar por que a África não está a produzir empresários, investidores, cientistas, oradores famosos, entre outros? No entanto, na diáspora há africanos e pessoas de ascendência africana que se destacam em todos os tipos de área. Para ter noção, a África subsaariana tem a maior taxa de exclusão educacional do mundo. De acordo com a ONU, quase 60% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade não estão na escola hoje. Os ativistas no continente estão agora a lutar para mudar isso. A educação é considerada um direito humano universal, bem como a questão de bem e responsabilidade pública. No entanto, ainda há muitos, especialmente crianças nos países africanos, sem educação, principalmente as raparigas. 9 milhões de raparigas no continente africano com idades compreendidas entre 6 e 11 anos nunca frequentarão a escola, em comparação com os 6 milhões de rapazes. Quando chegam à adolescência, as raparigas têm uma taxa de exclusão de 36% em comparação com os 32% dos rapazes. Assim, as raparigas africanas não têm oportunidade de ir à escola.
e tem um horizonte muito limitado. 3. Problemas familiares. A má saúde mental nos lares africanos é um assassino silencioso e invisível que rouba às pessoas o seu sentido de paz, felicidade e, em casos extremos, até mesmo a vontade de viver. Mas quase nunca se fala nisso. Não é incomum passar anos morando com as pessoas na mesma casa, mas não saber absolutamente nada, nem mesmo compreender a angústia e a turbulência mental e emocional que podem estar sofrendo. Será que as pessoas simplesmente não se importam? Duvido muito disso. No entanto, olhando para trás, para os próprios alicerces sobre os quais a maioria das famílias africanas são construídas, o lema silencioso parece ser ignorar o grande elefante na sala até que ele desapareça magicamente. Por alguma razão, empurrar as coisas para debaixo do tapete e não abordar problemas reais que afetam a nossa saúde mental tem sido norma em África. Mas então, vamos nos aprofundar por que isso é uma norma. Será que é devido a anos e anos de estruturas de poder hierárquicas dentro da unidade familiar africana? As famílias africanas apresentam um grande desafio, principalmente no que diz respeito às tradições que às vezes limitam os jovens africanos. Meninas têm que casar cedo para formarem uma família. Jovens fazem filhos cedo, sem formação para poder sustentar os próprios filhos. Os filhos que não têm condições de ir à escola vão perpetuar o ciclo de pobreza em suas famílias. Isso tem sido um problema recorrente no continente africano. E é algo que eu chamo muita atenção. A África existe um potencial muito grande, mas se não conseguimos ultrapassar esses pontos, ainda vamos ter sérios problemas para desenvolver este continente. 5. Abuso de substâncias. O abuso de substâncias refere-se ao uso nocivo ou perigoso de substâncias psicoativas, incluindo álcool e outras substâncias que não vou falar. Um dos principais impactos no consumo desse tipo de coisas na sociedade são as consequências negativas para a saúde sofridas pelos seus membros. O consumo dessas coisas também representa um pesado fardo financeiro para os indivíduos, as famílias e a sociedade. A evolução complexa do problema mundial desses assuntos é claramente impulsionado por uma série de fatores, tais como o gênero, a população, a idade e a taxa de alfabetização. A carne continua a ser a substância mais consumida na região africana. A prevalência e o aumento mais elevado do consumo são registrados na África Ocidental e Central, com taxas de 5,2% e 13,2%. Essas substâncias têm distraído muito os jovens africanos e tirado o foco do real problema da África. Muitas vezes, essas substâncias podem ser uma estratégia de alguns governos para manter distraídos os seus jovens e continuarem a pilhar o continente sem nenhuma reação. É algo que deixa muito triste, mas acontece no continente africano. 5. Redes sociais. As pessoas em toda a África estão a adotar cada vez mais as redes sociais à medida que a cobertura de internet móvel se expande e o preço dos smartphones cai. Cerca de 12% dos africanos da África subsaariana estavam no Facebook. Um dos aplicativos mais populares também é o YouTube e o WhatsApp. Quase uma em cada 2 pessoas na África subsaariana possuem um smartphone e mais de uma em cada 4 tinha acesso à internet móvel ainda no ano de 2020. O bem-estar e a saúde mental das crianças e adolescentes que podem ser comprometidas nos dias de hoje devido a esse uso excessivo das redes sociais pode trazer consequências negativas no que diz respeito à saúde mental, também na saúde física. A exposição a conteúdos inadequados é um dos principais problemas relacionados ao uso excessivo das redes sociais. Como adolescentes e jovens estão mais expostos às mídias sociais, eles estão mais expostos a conteúdos que eles ainda não têm maturidade para assimilar. Além disso, o uso excessivo de mídias sociais também pode levar a problemas de saúde mental como ansiedade e depressão. Isso pode levar a sentimentos de inadequação e insegurança.
A superexposição às mídias sociais também pode levar a problemas de saúde física. Isso pode resultar em problemas mais graves, como cansaço e perda de energia. Imagine um jovem deprimido, ansioso, num continente pobre, sem condições para poder tratar essa questão. É isso que acontece no continente africano, sem falar que as redes sociais nos dão uma ilusão, ou seja, uma vida ilusória, algo que nós nunca podemos alcançar. São tantos os fatores que nós podemos juntos aqui abordar, mas eu gostaria de ver nos comentários a sua opinião. O que você acha sobre essa questão dos jovens na África não estarem a assumir e usar a camisa para poder tomar as rédeas do continente e fazer com que isso aconteça? Olhar a África numa perspectiva africana. Tchau.